A gente vai falar um pouquinho sobre processos de formação de palavras, muito mais voltado para entender como é, porque afinal de contas eu fui buscar o quê, galera? Eu tinha lá vocabulário, tinha lá morfologia e interpretação de texto são muito mais comuns na prova da Unicamp, então eu busco o quê? Vou lá buscar exatamente esses conteúdos e elementos que são importantes para esses conteúdos. Em termos de morfologia, como eu disse para vocês, um dos elementos mais importantes é o quê? Formação de palavras. Formação de neologismos. Então eu vou começar pelo neologismo. A gente começa pensando o seguinte, ó. Neologismo. O que é um neologismo? É a adição de uma palavra, então, de uma palavra ao sistema, olha que legal, ao sistema, todo mundo comigo? Então, a adição de uma palavra ao sistema, todo mundo, vocabular de uma língua. O que a gente tem que entender, galera? A gente vai ter que entender o seguinte. A língua, ela é entendida a partir de um processo circular, tá? Como assim ela é entendida a partir de um processo circular? Significa dizer, eu não vou conseguir nunca fazer esse círculo bonitinho aqui. Ah, foi mais ou menos. Ela é entendida a partir de um processo circular. Por quê? Ela passa... Vou tirar isso aqui, né? Vou explicar só sem apresentar aquele círculo lá, que tá horroroso. O que acontece, galera? A língua, ela é considerada um sistema vivo. E como todo sistema biológico que está vivo, ele é um sistema que está em constante processo de modificação. É natural que nós modifiquemos elementos da língua, tá? É natural que o sistema linguístico seja modificado com o passar do tempo. Por quê? Como a própria sociolinguística já nos explica, a língua é muito mais do que um sistema de regras. Isso é importante da gente pensar, tá? Então, vou botar aqui no cantinho, ó. Vou botar um asterisco aqui no cantinho e vou dizer para vocês o seguinte, ó. Língua. Quais são as partes que formam a língua? As papilas, Constantino, tô zoando. Né? Quais são as partes que formam uma língua? Efetivamente, a gente vai trabalhar com a ideia do quê? A língua é um sistema hermético, não é hermético, né? As pessoas pensavam inicialmente que era hermético, né? Mas é um sistema, como todo bom sistema, regido por regras ou normas. Sistema regido por regras, certo? Então aqui, ó, sistema regido por regras. Eu tenho aspectos que estão na parte da fonética, aspectos que são morfológicos, nesse nosso caso aqui, né? Então tenho morfologia. Vou trabalhar com a ideia do léxico, que é a mesminha coisa de quê, galera? Léxico pra gente é a mesma coisa de vocabulário, tá? Então, ó, léxico, ok. Tenho aspectos sintáticos. Então, fonética, morfologia, léxico, sintaxe. Deixa eu botar da forma correta, né? Sintaxe. E vou trabalhar com aspectos semânticos. Então, isso aqui é o que forma uma língua e é isso aqui que está em constante modificação. Eu vou perceber, por exemplo, que se a língua é uma grande forma de compreensão social, conforme a sociedade se modifica, a linguagem vai ter que se modificar também, bola de fogo. Não tem jeito. A linguagem necessariamente precisará se modificar. Por que a linguagem necessariamente precisará se modificar? Porque se eu tenho a invenção, por exemplo, de novos elementos, se eu tenho modificações, principalmente no momento em que a gente vive, em que a tecnologia evolui de forma muito veloz. Se a tecnologia se modifica, o mundo se modifica, e novas palavras precisam ser criadas para quê?
Novas palavras precisam ser criadas para que nós tenhamos necessariamente a nomeação desses novos elementos que estão aparecendo. Então, de uma forma geral, o que vai rolar? De uma forma geral, a gente vai imaginar da seguinte maneira. Tenho, então, todos esses elementos vão modificando. Quando a gente pensa em modificação lexical, ou seja, o acréscimo de palavras ao léxico da nossa língua, né, assim, ao vocabulário da nossa língua, nós estamos trabalhando com o que chamamos de neologismo. Então, nesse neologismo aqui, a gente vai pensar a partir de uma noção vocabular, ou seja, uma noção lexical, então mexe diretamente com o léxico. E se eu crio palavras, eu preciso entender morfologia a partir de duas possibilidades. A morfologia como o processo de formação, certo? Então, ó, processo de formação da palavra, e vou ter que entendê-lo a partir da inserção nas classes de palavras ou classes gramaticais. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo na Unicamp. A formação da palavra e a qual classe gramatical, ou seja, a qual classe de palavra, esse neologismo vai pertencer. Então, eu crio a palavra, por que eu crio a palavra? Porque eu preciso renomear alguma coisa, eu preciso nomear alguma coisa nova. Existem palavras que são criadas para renomear. E aí não é só palavra substantivo não, tá, gente? Eu nomeio também ações, né? Eu posso nomear ações, afinal de contas eu vou ter lá tuitar, googlar, adoro googlar, né? Assim, tuitar, googlar, não tenho instagramar ainda, mas posso usar, né? Assim, a gente vai trazendo determinadas, a postagem, né? Que acabou ficando ampliado porque você tinha o postar a carta, né, que você ia colocar a carta lá na caixa de correio. Aí agora você tem o postar na rede social, né, o clicar que se transforma, né, o curtir que muda o significado, né, não necessariamente você precisa curtir a foto no sentido de ter gostado dela, mas você precisa dar o seu like, né? Daqui a pouco a gente vai ter likear, né? Sei lá, a gente vai ter várias coisas. Então, a gente precisa analisar a partir desses dois processos. É um processo lexical, ou seja, como é que eu formei essa palavra, tá? E aí a gente vai, né, entendendo no decorrer da nossa vida que essa palavra é formada a partir de um radical, de um ou mais radicais, né? E da inserção normalmente de afixos, né, que são os prefixos e os sufixos. Então eu tenho uma relação aí que é uma relação muito bonitinha. Eu tenho uma relação aí que é uma relação de formação.